Olá, espero que vocês estejam bem, nesse encontro para a gente poder falar sobre leitura na perspectiva da análise do discurso materialista. É um prazer poder receber um convite como esse, poder partilhar com vocês, um pouco dessa aventura teórica, né, que na verdade sempre começa em outro lugar, né. Nesse próximo slide, que se segue, eu coloco as nossas referências centrais de leitura, ok? Então, fundamentalmente, o que eu apresento está condensado nesses dois textos da professora Eni Orlandi, né? O Interpretação, Autoria, Leitura e Efeito do Trabalho Simbólico, e o Discurso e Leitura, ok? Então, tudo pode ser aprofundado nesses textos, aqui é somente uma primeira abordagem, tá? Uma introdução, digamos assim. Estamos falando de uma análise de discurso materialista que se constitui a partir de todo um aparato teórico, né, em que no Brasil a grande introdutora é, né, uma das grandes introdutoras da análise de discurso, né, é a professora Eni Orlandi. Mas quando a gente pensa nessa nomenclatura, análise de discurso materialista, ela remete aos trabalhos de outros pensadores, né, franceses principalmente, né, o Michel Pechet, e que por sua vez vai remeter a outros pensadores, né, como a leitura do materialismo feita por Althusser, né, Louis Althusser, a partir da obra marxista. Então se trata de uma releitura materialista, uma releitura de questões marxistas. Uh, a psicanálise, notadamente a lacaniana, além da linguística impulsionada por Saussure, ok? A reformulação dessa linguística. Então, estamos nos concentrando nas contribuições da professora Eni, mas se trata, como eu estou falando, de um guarda-chuva maior, ok? De um rizoma, de raízes, né? Outras raízes, ok? Então, como pensar a leitura a partir do ponto de vista da análise de discurso materialista, né? Indo para o próximo slide, a gente vai ter uma ideia de linguagem como trabalho. Isso é muito importante, né? Então, a gente não trabalha não opera com a linguagem enquanto uma substância, né? Enquanto algo que está já pronto, com sentidos colados às palavras, por exemplo. A linguagem é um trabalho que não é feito por indivíduos livres, autônomos, mas por sujeitos identificados a posições, de certa maneira, já dadas num aparelho de Estado para poder funcionar, né? Então, o que isso quer dizer? Que a leitura enquanto trabalho significa uma contínua transformação de substância em matéria, né? E essa transformação, né, de substância em matéria se dá através do trabalho, né, que não é qualquer trabalho, é um trabalho que envolve um direcionamento ou finalidades que também não são dadas pelo indivíduo, né, mas por práticas sociais que lhe escapam. E, além disso, a própria linguagem como trabalho envolve uma ação da história, né, mas em nenhum momento uma história teleológica, né, uma história com uma linha temporal, né, que caminha para uma evolução. Mas a história como descontínua, a história como marcada por falhas, por equívocos, e principalmente como acúmulo, né? Então, a leitura como trabalho inclui considerar esse acúmulo histórico. Então, esses pontos aí que estão colocados são muito importantes. Primeiro, que a leitura não se fecha, né? Então, não se lê para descobrir o que o texto quer dizer, mas o sujeito que se coloca na posição de leitor, que consegue ascender esse lugar de leitor, ele trabalha com o que está dito e com o não dito. Quer dizer, qual que é o processo, qual que é o trabalho que leva que aquelas formulações linguísticas estejam no texto, não outras. Quer dizer, elas não são evidentes. Existe um trabalho histórico e ideológico de elaboração dessas formulações linguísticas e não outras. Logo, ler é algo que acontece na história e a partir de posições sociais, né? Existe uma divisão social, não só do dizer, mas da leitura. Então, há uma divisão social do trabalho de leitura
e a própria leitura se dá em condições de produção. Um texto lido no século XXI não é necessariamente um texto lido no século XX, porque a história se acumula, o trabalho se transforma, e aí a leitura como trabalho também se transforma, ok? Ou seja, ler é trabalhar com aquilo que se repete, mas aquilo também que é outro, que está acontecendo naquele momento. Então, nenhuma leitura acontece do zero. Por isso que é um processo de acúmulo, entende? Além disso, por isso que também o acúmulo pode se dar para sujeitos diferentes, posições sociais diferentes. Então, todo texto ele possui uma necessidade, uma relação com a historialidade, que é a história, ou seja, existe um processo que permite que aquele texto venha a existir, ok? Então, interpretar é deslocar sentidos. Quem lê não encontra uma essência. Quem lê trabalha para fazer o sentido acontecer junto com o texto. Então, o leitor, digamos que ele é mais um parceiro, é uma relação de horizontalidade, não de verticalidade com o texto, ok? Então, quem lê trabalha o tempo todo com o simbólico, tá? Mobilizando aí as relações com a linguagem. Relações que ele já conhece, relações que para ele são novas, e principalmente o simbólico, né, as linguagens, elas não estão coladas com o real, né? Elas recriam possibilidades para esse real mediante possibilidades históricas, possibilidades e impossibilidades, porque a resistência também é possível, né, na escrita, assim como na leitura, né? É o que acontece, por exemplo, quando a gente pega um autor como Lobato, o Monteiro Lobato, cuja leitura se desloca e surgem outras possibilidades de leitura sobre o mesmo texto, ok? Avançando para o próximo slide, a gente encontra a questão, então, da interpretação. Então, o trabalho de leitura, ele se divide, pelo menos, entre interpretar e compreender, tá? Não são sinônimos. Então, interpretar, o sujeito interpreta porque ele é convocado pela ideologia, né? Ideologia no sentido auto-seriano de ideologia. Então, a ideologia não é uma deformação. A ideologia é uma relação necessária que o sujeito sustenta com a realidade. Ele toma aquilo como natural, aquilo como óbvio, mas aquilo, na verdade, é um processo de vir a ser, que é marcado por posições sociais, por lutas, disputas pelo sentido. Então, quem interpreta, interpreta porque a ideologia convoca isso, as posições sociais, né? Quando eu digo eu sou um aluno, isso já é um trabalho de interpretação. Muitas vezes que eu acredito estar assumindo uma posição que está sendo dada, quando na verdade há todo um trabalho do sujeito para vir a se identificar essa suposta posição. Então isso é importante considerar, porque quem que é o aluno que lê esse texto? De que posição? A partir de manejando quais conteúdos, quais estruturas simbólicas, qual relação com as realidades ele consegue ver e quais relações ele não consegue ver, mas um trabalho de compreensão consegue fazê-lo ver. O que isso quer dizer? A interpretação é aquela leitura possibilitada já pela ideologia, né? Então, por exemplo, aquele sentido que parece estar colado às palavras, que parece ser evidente, tá? Eh, o trabalho de compreensão envolve um manejo do conhecimento teórico, de como proceder a uma análise, como proceder a um trabalho transversal de leitura, né? Da relação de um texto com outros textos, de uma estrutura linguística com outras estruturas linguísticas. O leitor que consegue fazer esse movimento de uma maneira desautomatizada, em certas situações, ele consegue produzir leituras outras sobre um texto. Então, a compreensão é um trabalho institucional operado, por exemplo, na história, na escola, nas academias, nas universidades, mas não só, ok? Para se conhecer conceitos instrumentais para que a leitura possa vir a ser outra, ok? Então, com isso, o leitor ele consegue fazer a interpretação se abrir no trabalho de polissemia, de ambiguidade, de metáfora, desafiando aí, e mais do que desafiando, colocando os sentidos em movimento, né? Ou seja, desestabilizando memórias, né? Só que para isso é preciso que esse leitor se conheça como leitor, quer dizer, ele é posicionado e é possível ler de outras posições,
ok? Avançando aí, por favor, a gente vai ver como que a ideologia atua na interpretação, né? A ideologia, ela não é uma falta, ela não é uma deformação, ela é um excesso, né? No entanto, o sujeito, como lê de uma posição de cada vez, né? Ele tem muitas vezes o efeito imaginário de que a leitura é aquela, de que o texto quer dizer algo, ou a pergunta clássica do que o autor quer dizer, mas a gente não lê o autor, a gente lê o texto, né? Então a interpretação, ela representa aquele efeito de completude, né? Como se ali o texto fosse algo já dito, então a gente tem que acessar, tem que decodificar o texto. Não é com essa perspectiva que a análise de discurso materialista trabalha, né? O leitor não decodifica, o leitor, ele intervém no que está escrito, né? Ele intervém a partir de uma posição outra, né? A partir de um tempo, espaço outro, de um outro cronotopo, ok? Então, a interpretação diz respeito, ao mesmo tempo que o sujeito interpreta simplesmente, como está marcado por uma posição social e logo pelo ideológico, ele lê como se apagasse o trabalho de leitura, como se a leitura não fosse um trabalho, como se a leitura fosse somente aquela. Mas esse apagamento, ele não existe, né? A não ser como efeito ideológico elementar, né? Quando o sujeito acredita que ele é dono do dizer, que ele é a origem das palavras do que ele diz, né? Que o que ele diz, esquecendo que o que ele diz pode ser dito de outras maneiras, né? E como isso, essa desalienação pode se dar sobre ele, enquanto possível autor de textos, enunciador também, no manejo dos textos isso também pode ser apropriado, né? Por isso que é importante, num trabalho escolar, passarmos da interpretação para a compreensão, ok? No próximo slide, a gente avança mais um pouco, entendendo aí como um efeito, uma pequena síntese, né, para a gente poder entender até onde a gente chega, que o sentido que não está na história não é legível. Então, um texto, se ele pode ser lido, ele é lido numa posição histórica e, por sua vez, ele é lido de posições sociais. Então, uma leitura escolar não é uma leitura doméstica, vamos dizer assim, não é uma leitura religiosa, né? Apesar de, às vezes, há atravessamento entre formações discursivas, se querer fazer uma leitura religiosa num espaço escolar. Então, a leitura escolar, ela deve operar, né, ou prioritariamente, a partir desse arsenal que eu estou propondo aqui, né? Propondo não, né? Que eu estou falando sobre. Que é a análise de discurso materialista, deve levar em conta que se ler de uma posição de cada vez, mas também não é preciso ler somente de uma posição. Agora, assumir outras posições de leitura envolve um trabalho de conhecer outras estruturas simbólicas, de reconhecer aquilo que não está dito, tá? Então, a gente trabalhando o tempo todo o leitor, né? Com aquilo que está dito no texto, mas também não está, porque ao levar em conta o não dito, a gente problematiza o sentido. Como que eu cheguei a esse sentido e não outro? Se a formulação fosse outra, como que esse texto funcionaria? Né? Então, dizer é repetir. E ler é se movimentar entre aquilo que aparentemente está fixo no texto, né, que são as formulações simbólicas, mas que essa formulação simbólica pode ser lida de outras posições. E aí o sentido se deslocar, né? É quando há a discussão sobre os gêneros, né? Por exemplo, quando a gente pega Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, né? Se é diário, se eu posso ler esse diário como também um romance, como que essas formas da prosa, né? E, inclusive, a luta de sentidos que acontece na universidade, por exemplo, para discutir se é uma obra literária ou não, né? E por que um diário não poderia ser um gênero literário, por exemplo, ok? A música é literatura ou não? Quer dizer, isso é um trabalho de leitura, é um trabalho de sustentação. Então, quem lê, sustenta. Mas muitas vezes ele ignora que ele está sustentando, porque ele acredita que o sentido é aquele. Mas, se ler é sustentar, será que essa mesma formulação simbólica, se eu deslocar a posição de leitura por meio de um conhecimento, por exemplo, acadêmico outro, escolar outro, é possível fazer essa leitura acontecer em outra perspectiva também?
sem que uma anule a outra, ok? Avançando aí para o próximo slide, existe então uma história das leituras, isso é muito importante, isso é muito bonito, ou seja, é importante entender como que a gente chega àqueles sentidos, e que os sentidos eles podem mudar, mas eles mudam não necessariamente porque um texto, agora esse texto pode ser entendido, né? Não se trata só disso, a condição de leitura é outra. Eu não sei se a gente pode dizer que aquele sentido, né, já era intencionalmente pensado pelo autor e agora ele foi entendido. Talvez agora, pode até haver isso, né, agora depois de ser entendido, mas agora talvez haja condições sociais, históricas, ideológicas, para que essa outra leitura emerja, né, de uma maneira a disputar com outras leituras que vão compondo uma história de leituras. Ok? Então, isso também é algo interessante para se trabalhar na formação do leitor. Quer dizer, ao se trabalhar com um texto em sala, quais outras leituras já foram produzidas? Ou, mesmo numa atividade de leitura coletiva, que é muito importante se fazer, como que outros sujeitos podem perceber leituras diferentes, mas e como que você sustenta essa leitura? Como que você chegou a essa leitura? Me explica. Esse trabalho é muito importante, porque é o trabalho de desalienar o sujeito sobre como se chega àquele sentido, aquele efeito de sentido, né? Então, se a história produz o evidente, ela também produz o imprevisível, que atua numa leitura que, nossa, eu não tinha percebido que também era possível ver assim, ok? Só que no ambiente escolar, por exemplo, na leitura escolar, na leitura acadêmica, né, a gente faz isso trazendo conceitos teóricos, científicos, né, que possam sofisticar, né, e proporcionar que a leitura se desloque. E não para se usar, né, o arsenal universitário também como mordaça para a leitura. Quer dizer, a mesma escola que tem espaço para uma leitura acadêmica, teórica, conceitual, tem espaço para leitura de fruição, né, para leitura em singular e para leitura coletiva. Então, e perceber como que os sentidos vão se construindo de formas diferentes, a partir de posições diferentes, diálogos diferentes, ok? E também tirando, né, essa coisa de que um sujeito só sabe o que o texto é capaz de dizer, né? A gente tem um professor que está num outro processo de trabalho, de compreensão de leituras, e que pode intervir para ensinar processos, ensinar conceitos, e de maneira que eles façam ver outras leituras do texto, formando esse leitor, aprimorando esse leitor. Bom, e o leitor, então, o que que acontece? A gente passa do religioso ao jurídico, quer dizer, muitas vezes, né, houve um momento em que se trabalhava, esse momento anterior ao Estado moderno, né, que é o Estado de Direito, porque o que acontece no Estado de Direito? A substituição de uma sociedade fundada na religião para uma sociedade fundada nos direitos, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, ok? Só que ao mesmo tempo, o que acontece? A leitura não é mais regida por uma essência, né? Uma essência de repente associada a Deus ou algo que o vale, né? Uma essência, uma verdade. Mas a leitura ela pode ser administrada, né? A questão é que, de fato, ela pode ser administrada, mas ela pode ser administrada para produzir um fechamento, que é quando a gente atribui o sentido do texto ao que o autor quer dizer. E, na verdade, é um trabalho, né, entre resistência, né, e assujeitamento desse escritor trabalhando para produzir uma autoria, um efeito de unidade de um texto. E esse leitor também, né, ele se sujeita, porque se ele não se sujeitar a um simbólico dado pelo Estado, ele não lê, mas isso não quer dizer que não haja resistência, eu não entendi isso, né, mas essa leitura não poderia ser outra, porque veja isso aqui. Mas usando esse outro conceito, não é possível ver uma leitura racista aqui também acontecendo junto? Né? Então, esse caráter, né, de possibilitar outras leituras por meio de uma administração, mas não num sentido economicista ou juridicista, mas de administrar a leitura no sentido da polissemia, né? Então, tirando a leitura da coerção, né, e não permitindo que a leitura aconteça somente sobre a égide do assujeitamento,
né? Mas pelo viés da ambiguidade, da falha, do equívoco, e não estamos dizendo aqui, né, que com falha e com equívoco, qualquer leitura vale, não se trata disso. A questão fundamental é como essa leitura se tornou possível. E não partir do trabalho com o aluno como se o sentido já fosse aquele. Por isso, muitas vezes, o trabalho de leitura que acontece em escolas brasileiras acaba sendo extremamente comprometido. Porque o aluno não entende como se chega àquilo, porque não lhe é dado. E muitas vezes o próprio professor não consegue fazer isso, porque ele também está reproduzindo um sentido que foi lido supostamente em outro lugar. Então a gente tem uma cadeia aí para dar conta, né, nesse aparelho de Estado escolar. E por fim, nesse próximo e último slide, eu reforço aí a diferença de leitura e compreensão. Então que o espaço escolar, os espaços acadêmicos, né, justamente para lutar contra essa administração economicista, juridicista da leitura, né, do fechamento, dessa demanda por fechamento, por unidade, que nada mais provoca do que a disputa por sentidos numa desigualdade, né, e não pelo viés da diferença. Os sentidos são diferentes. Não quer dizer que eles precisam ser desiguais, né? Porque a questão fundamental é como se chegou a essa leitura. As leituras são muitas, a questão é como sustentar essa leitura. Ok? Então a leitura, ela tem a ver com a participação. Quem lê participa de um processo sócio-histórico. Isso é muito bonito, isso é muito importante, né? Então toda leitura é feita de um lugar social e numa direção histórica. Porque veja, o aluno que lê numa sala de aula, ele está lendo para quê? Só para o professor ou para uma outra finalidade? Ah, essa finalidade é só para o mercado de trabalho? Ou para instrumentalizá-lo também num processo de desalienação sobre a produção de sentidos? Então, o leitor ele é produzido dentro de uma instituição, dentro de instituições. Até porque a capacidade de ler começa antes desse aluno chegar à escola. Então, a escola vai trabalhar com leituras em outra direção, né? Que é o trabalho de compreensão, como eu disse, a partir desse ensinamento sobre dispositivos teóricos, analíticos, que permitam ao sujeito não dizer que o sentido é um ou outro, simplesmente, mas sustentar outras leituras, porque o mesmo texto lido por esse aluno, em situações diferentes, pode se abrir, né, para significação. Então, quem interpreta somente está afetado pela ilusão do sentido estabilizado. Né? Quem compreende interfere nesse sentido estabilizado. Mas vamos ver se só esse é possível, né? E como que esse sentido mais possível nessa condição está sendo produzido, né? Porque veja, por exemplo, a gente trabalha com um texto como Reinações de Narizinho, que lá, logo na primeira página, segunda página do livro, o narrador se refere a tia Anastácia como negra de estimação. Ele usa essa expressão. O livro ali publicado na primeira metade do século XX, né, provavelmente na República Velha ainda, e vejam, num outro processo de escolarização das massas, vejam que sentidos isso pode mobilizar lá e o que pode mobilizar aqui. E daí, bom, mas a partir de uma expressão como essa, ligada a não é essa expressão sozinha, mas a construção da personagem, a relação dessa personagem com outras personagens, né, com uma outra que chama Dona Benta, né, numa narrativa que não faz nenhuma referência ao regime de trabalho da tia Anastácia, que é uma negra de estimação, né? Que outras expressões existem na contemporaneidade que fazem a gente problematizar esse negra de estimação, né? Tem a questão da estima, mas será que a gente não consegue perceber como um termo problemático, né? Já que ele pode se associar a outros, como animais de estimação, a questão, de novo, da escravidão, da animalização, subjugação de certos corpos. E assim, até que ponto essa leitura tira outras questões que são muito importantes da obra do Lobato, né? Que é trabalhar com uma outra variação do português, né? Menos lusitano, mais brasileiro, ok? Então essa problematização, essa abertura. Por isso que escolarmente estamos muito mais aptos a defender o trabalho de compreensão, que depende de teoria, e a teoria também é um conceito teórico, histórico e político. Tá? A teoria não está acima das práticas sociais. A teoria também é prática social.
Por isso que a teoria, ela pode se movimentar na leitura. Por exemplo, um conceito pode se revelar insuficiente para um texto. E esse próprio texto incrementar esse conceito, deslocar esse conceito ou produzir novos conceitos. Né? Então, compreender é reconhecer o sentido como determinado socialmente, mas vejam, não só sujeitamento, mas também resistência a isso. Tá? E também não há resistência sem assujeitamento. Tá? Então, há uma referência ao contexto imediato de produção, mas também uma condição de produção maior, que é histórica, ideológica, ok? Então, problematizar a leitura, como se chega a ela, é problematizar quem é esse leitor. Como que ele foi produzido, qual que é a história dele até aqui. E dentro de uma instituição escolar, por exemplo, na relação com os documentos, o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, o PDI, né, porque o PPP é o documento que funda um aparelho escolar. O PDI, né, o plano de gestão, é aquele que abre esse plano para uma futuridade de curto, médio e longo prazo. Então, interrogar a leitura é fundamental. E o trabalho de leitura é interrogar esse leitor, aluno, como sujeito. E como sujeito, habilitá-lo a uma movimentação, porque quem lê de outras posições movimenta-se socialmente, desestabiliza memórias, alerta para sentidos esquecidos ou ainda nem pensados naquela situação. Lembro que isso aqui é uma breve passagem, né, não fiz um recorte do recorte, do recorte, do recorte. Então tem um trabalho meu aqui de leitura, um gesto meu, ok? E por meio aí dos contatos, né, pelo meu nome em redes sociais e tudo mais, estou aberto aí às trocas infinitas, né, principalmente com os professores. Em formação, em atuação, somos todos colegas. Muito obrigado.